povo de Deus, cumprimento a todos na santa e gloriosa paz do nosso Senhor Jesus. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, qual o Senhor nos concede para podermos estar aqui, meditando numa palavra que se encontra no livro de Salmos 133, versículo 1, que diz: ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Maravilha de Deus, palavra a qual Deus está falando para mim e para você, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Quando se fala em união, se fala no amor. Amor, Deus está falando que nós temos que viver em amor, viver em harmonia um com os outros, né? Porque a palavra diz: bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus está falando para nós ter união. Para nós termos união, não é ter desconcordância, não ter confusão, não ter contenda, não ter pessoas arrogantes, pessoas tentando fazer com que o irmão, com que a irmã seja desanimado dentro, né, da obra de Deus, porque o Senhor, Ele fala para nós temos que ter união. A palavra está dizendo sobre o amor, sobre a união. Hoje nós olhamos para a palavra de Deus e vemos, amados irmãos, poucos que têm esta união, que têm esta comunhão, o qual a palavra está falando que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Temos que ter o amor, o amor é importante, a união é importante, tudo que nós temos que ter dentro de nós, um coração voltado para o amor, um coração voltado para as pessoas, para poder ajudar o próximo, poder estar sempre ao lado do próximo. E muitas das vezes, irmãos, nós olhamos para a palavra do Senhor e vemos quando Deus fala, né? Ou quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Muitas das vezes nós olhamos aí dentro das congregações, né? As pessoas ali, eles entram ali na oportunidade, eles vão ali ao altar do Senhor e lê o Salmo 133, bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Você vê aquela pessoa expressa aquela palavra e nós olhamos aqui e falamos: nossa, esse irmão é um irmão amoroso, um irmão, ele demonstra amor, demonstra carinho, mas na realidade, meus amados irmãos, simplesmente não cumpre aquilo que está ali falando da palavra do Senhor, está ali usando a palavra de Deus para demonstrar que é uma pessoa amorosa, uma pessoa que realmente sente a dor do próximo, mas na realidade não demonstra aquilo que está falando. Por isso que o Senhor nos alerta. Deus está me alertando, está te alertando para que nós temos um amor fraternal, um amor constitucional, aonde Deus está falando aqui, né, nesta palavra, nós estamos ouvindo o Espírito Santo falar do amor. Que bom, Deus falou, que bom, né, que bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Deus fala os irmãos, por quê? Porque Ele é o nosso Pai. Se Deus é o nosso Pai, nós somos irmãos, né? Porque somos filhos de Deus, somos irmãos um do outro, como também somos irmãos de Jesus Cristo. E quando falamos na família, família é um projeto de Deus. Deus projetou a família na face da terra para viver em harmonia, viver em união, viver em comunhão. Mas a palavra nos revela que através do Espírito Santo, né, sobre este amor, sobre esta união. E às vezes, queridos, quando nós olhamos aqui, vemos que não há verdade naquilo que a pessoa fala em cima do altar. Fala, porque eu amo, porque eu perdoo, porque eu sou isso, aquilo outro, mas simplesmente é da boca para fora, porque o Senhor Jesus, Ele conhece o meu e o teu coração. Ele sabe no momento que você está falando, no momento que eu estou falando, se realmente estamos dizendo aquilo que falamos verdadeiramente, porque a união faz a força.
Meus amados irmãos, é muito importante quando nós vivemos em comunhão um com os outros, porque quando você tem comunhão com o teu irmão, quando você tem comunhão com a tua liderança, você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com a tua igreja. Mas quando nós vivemos numa situação onde cada um para si, não temos comunhão um com os outros, então o Senhor está dizendo aqui na palavra: bom e quão suave é que os amados irmãos vivam em união. Deus não está falando para viver em contenda, não. Deus não está falando para viver em confusão, não. Ele não está dizendo isso, porque quando nós olhamos aqui neste salmo, nós vemos a palavra do Senhor falando para mim e para você, neste momento, através deste versículo, porque este salmo aqui, ele nos ensina a amar, ele nos ensina a perdoar, ele nos ensina a andar na presença de Deus, ele nos ensina a ser realmente uma pessoa cristã verdadeiramente. E quando Deus fala através desta palavra, bom e quão suave é que os irmãos vivam em união, ele quer que nós tenhamos amor, ele quer que nós tenhamos união. A palavra diz que tudo que nós pedimos para Deus, crendo, o Senhor Jesus, ele nos é fiel para nos dar a vitória. Então vamos pedir a Deus para quebrantar o nosso coração, para tirar de dentro de nós a mágoa, tirar a angústia, a tristeza, tirar o rancor, tirar tudo que não agrada a Deus, para que nós possamos viver em uma só comunhão, uma só união, que é a palavra de Deus, que é amar o próximo, assim como o Senhor nos amou, porque Ele entregou o seu Filho único, Jesus Cristo, para morrer na cruz do Calvário, pelo meu e pelo seu pecado. Então vamos amar. Amados irmãos, o Senhor fala sobre o amor, aqui Ele fala, bom e quão suave é que os irmãos vivam. Ele diz para nós, aleluia, para nós viver em união, viver em comunhão um com os outros, porque a comunhão é aquilo que Deus tem para mim e para você, que é o amor. E nesta palavra ele diz para nós ter união, ter comunhão. Bom e quão suave é que os amados irmãos vivam todo em um só propósito, de amar, de perdoar, pedir perdão, de ter a comunhão e a união com o seu próximo. Amém? Que Deus possa falar mais no teu coração através desta palavra, mas não se esqueça de ver aqui através desse salmo, Salmo 133, verso 1, está falando sobre o amor, sobre a comunhão, sobre o perdão. Louvado seja o nome de Jesus. Amém? Deus abençoe e fica na santa paz do Senhor Jesus.